Este é o Honda Civic do ano de 2008 em sua versão LXS. E hoje eu vou mostrar para vocês características, detalhes e responder por que a oitava geração do Honda Civic foi uma geração tão diferente. Mas antes de mais nada, vamos começar contando um pouco da história do Honda Civic. O Honda Civic, assim como o Corsa, pode parecer esquisito, mas eles tiveram princípios ali na década de 70, como solução da crise do petróleo de 1973. O primeiro Civic, a primeira geração, surgiu com essa ideia de trazer um carro econômico e que com um motor muito eficiente. Só que o Civic foi montado para o mercado americano. Já o Corsa, como eu expliquei lá no vídeo do Corsa, foi concebido para o mercado europeu. Pois bem, o Civic chegou ao Brasil no ano de 1992 em sua versão importada. Essa versão era a quinta geração. Já no ano de 1997 foi onde a Honda começou a fabricar os Civics aqui no Brasil, isso já em sua sexta geração. E essa sexta geração ficou até o ano de 2002, onde logo a sétima geração foi introduzida. E a sétima geração ficou até o ano de 2006. E claro, no ano de 2006 foi que essa geração aqui, a oitava geração, foi introduzida. E cara, dá pra dizer que foi essa geração que mudou a história do Civic, pelo menos aqui no Brasil. E aqui na parte dianteira do Honda Civic já começamos a perceber que ele não é um carro comum. Esse aqui é um LXS e o LXS é a versão de entrada dos Honda Civics. Em 2006, quando chegou no Brasil, veio a versão LXS e a EXS, que é a mais completa possível. E já na versão LXS, nós já temos os faróis de neblina presentes aqui. Só que vale um adendo aqui que foi no ano de 2009 que o Honda Civic recebeu um facelift, onde esses faróis de neblina não eram mais tão centralizados e foram postos um pouco mais externos. Isso veio a partir de 2009. Outra coisa que é bem interessante de se notar aqui na parte dianteira é o como essa dianteira é baixa. Você tem aqui um carro que, nossa, ele não chega a ser tão baixo, mas a dianteira dele é bem baixa, o que dá um destaque bem interessante a esse carro. Agora, na parte de motorização, vamos ver o que ele tem? Chegando na parte de motor aqui do Honda Civic, nós temos um famoso motor 1.8 16 válvulas. Aqui nós já conseguimos ver um pouco da qualidade do acabamento com essa manta acústica muito bonita. E voltando a falar do motor, nós temos aqui um motor 1.8 16 válvulas capaz de gerar 140 cavalos a álcool e 138 a gasolina. Isso é algo muito interessante de se notar, a diferença entre álcool e gasolina, que é muito pouca, o que é bem difícil de se ver normalmente, pois os motores a álcool têm um déficit bem maior do que essa diferença apenas de 2 cavalos. Pois bem, esse motor é capaz de gerar 17,7 kgf de torque e é capaz de levar esse carro de 1.260 kg a um 0 a 100 de 11,7 segundos. Outra característica interessante desse motor é que o comando de válvulas dele é através de correntes, então vocês não vão precisar ficar se preocupando com trocas de correias dentadas. Outra coisa interessante é o comando de válvulas dele, o famoso VTEC. Esse é um comando que tem variação na admissão e com isso ele consegue entregar uma boa faixa de torque tanto em baixas rotações e principalmente em altas rotações, que dá para dizer que é o forte desse carro, o forte desse motor. E se você teve ou tem algum Honda Civic, por favor deixe aí nos comentários alguma manutenção muito necessária que você fez ou alguma coisa um pouco mais diferente quanto relação à manutenção do seu carro, valeu? No porta-malas do Honda Civic é que nós temos a pequena decepção desse carro. Esse aqui é um sedã médio e ele tem um porta-malas que começa que ele não tem a abertura aqui pela chave. A capacidade total desse porta-malas é de 340 litros. Esse é o chamado calcanhar de Aquiles desse carro. Se você está buscando um carro que tenha uma grande capacidade de porta-malas, esse Honda Civic provavelmente não vai ser o carro que você está procurando. E principalmente se você considerar que o Toyota Corolla desse mesmo ano tinha 437 litros. Mas por que a Honda fez isso? A Honda fez isso para privilegiar o espaço interno ali dos passageiros. E daqui a pouco vocês já vão ver o quanto de espaço sobra ali. E realmente sobra bastante espaço. O conforto lá é muito bom. Porém, esse porta-malas é um porta-malas muito interessante, completamente forrado. Forrado nas laterais, forrado aqui no assoalho, com uma forração um pouco mais em plástico. E também você vai ter uma luz aqui de conveniência que vai ser muito interessante para noites, principalmente.
Falando de Honda Civic, nós não podemos deixar de destacar aqui a lateral do carro. De comprimento são 4,48 m e o entre-eixo são 2,70 m. Agora um destaque muito legal aqui para a lateral do carro vai ficar principalmente quanto relação aos discos de freio, que é presente tanto na roda dianteira e quanto na roda traseira. E outro destaque aqui para o eixo traseiro do Honda Civic é que esse carro ele não tem suspensão independente apenas na dianteira. Ele tem suspensão independente também no eixo traseiro, o que é muito interessante de se ver, principalmente pois o Corolla da mesma época ele não possuía esse sistema. O Corolla só foi possuir o sistema de suspensão traseira independente agora, nessa nova geração do ano de 2020. Então, se pensarmos que esse é um carro 2007, parabéns para a Honda, pois trazer a suspensão traseira independente aqui e o disco traseiro também é algo muito interessante. E outro destaque aqui vai ser quanto relação ao paralama, só que claro do outro lado, vocês já estão vendo aí no vídeo que o paralama ele tem um bocal, e esse bocal vai servir para o reservatório de partida fria, que no caso a Honda fez essa solução interessante para alguns, não tão interessante para outros, de colocar o bocal aqui mesmo no paralama para facilitar o dia a dia no posto de combustível. E agora, o que esses 2,70 m de entre-eixos vão provocar no interior é o que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, garanta já que você já deixou o seu joinha e que você está inscrito no nosso canal. E simbora ver como é que é o interior desse carro? Aqui na parte traseira do Honda Civic nós conseguimos ver que o teto dá uma pequena caída, mas nem tanto, pois aqui na minha cabeça ainda sobra bons 5 dedos, o que é impressionante pela altura que você vê de fora desse carro e principalmente pela frente, que é tão baixo que você imagina que o carro todo vai ser baixo. Mas não, aqui você tem 5 dedos de espaço aqui da cabeça, eu que tenho 1,81, e aqui com os bancos me sobram bons 2 dedos. E uma coisa que é interessante é que esse carro ele possui uma espécie de uma placa aqui nos bancos, e essa placa vai evitar com que de repente o passageiro traseiro fique empurrando o banco do motorista, o que é um detalhe bem interessante. Aqui no interior traseiro do Honda Civic nós temos a porta com o mesmo tipo de acabamento ali da frente, aqui em cima soft touch, aqui plástico e aqui uma pequena forração em tecido. E aqui, como eu já havia comentado, a questão dessas placas que são presentes nos dois lados. E outra coisa que é esquisita é que tem a bolsa canguru aqui desse lado e desse lado não tem. Eu realmente não entendo porque as montadoras fazem um negócio desse. Bota aqui e aqui não colocam essa bendita bolsa canguru. E aqui nós temos os apoio de braço, que aqui atrás não temos nenhum tipo de saída de ventilação nem nada, mas o grande destaque aqui é que nós não possuímos nenhum tipo de túnel central, o que é muito bom e dá um espaço bem interessante aqui para os passageiros de trás. Acho que esse carro é um carro que começou aqui no Brasil em 2006 e desde então ele já tinha um banco traseiro bem completo, com encostos de cabeça para os 3 ocupantes e cinto de 3 pontos também para os 3 ocupantes. E outra coisa legal é que esse banco tem um assento bipartido. Aqui no banco do motorista do Honda Civic nós temos um banco bem interessante. Esse banco aqui nós temos um tecido que parece camurça, eu não lembro o nome agora desse tecido, se você lembra bota aí nos comentários por favor. E aqui nós temos o volante que não tem nenhum comando, nem borboletas, isso você só vai encontrar na versão EXS, mas aqui nós temos o volante que possui a regulagem de altura e de profundidade, o que é bem interessante. E outra coisa legal aqui do banco do motorista são as regulagens, tanto de altura e tanto do encosto. E é isso aí, moçada, aqui no interior do Honda Civic nós temos aqui o acabamento de porta, essa parte toda em soft touch, chega aqui, tem um plástico, mas é um plástico texturizado, bem interessante. Aqui você tem o forro igual o forro do banco, aqui mais abaixo também plástico, mas bem interessante de se ver esse soft touch aqui na porta do carro, bem interessante mesmo. E o painel, nós temos esse painel todo bonito, painel em dois níveis, o que é bem interessante. E o que é legal aqui do painel, ó, rapaz, soft touch. Aqui ele chega a ser plástico, ele tem uma cobertura soft touch aqui em cima. Aquele é soft touch, aqui ele chega a ser plástico e aqui continua sendo plástico, mas é bem interessante que esse painel é um painel muito bem acabado. E a
Aqui nós temos essa multimídia que... Antigamente esse dono tinha uma multimídia, só que a multimídia dele foi roubada. Infelizmente é um item que é muito procurado em desmanches ilegais, então se você tem um Honda Civic, por favor, compre essa multimídia apenas em locais oficiais, não incentive essa prática, pois aqui o dono desse carro, um amigo meu, teve esse carro roubado, inclusive esse vídeo não veio antes porque ele estava sem essa peça. Aí ele comprou essa aqui e agora tá tudo certo. Mas fica aí a orientação, pessoal, e tome cuidado com isso. Aqui no volante, uma coisa que é bem interessante são esses rasgos aqui. Ele é um volante texturizado, ó, e tem essas pequenas aberturas, o que dá um destaque bem interessante. Eu nunca tinha visto um volante assim. E ele é um volante bem pequeno, tem uma empunhadura bem legal. E chegando aqui um pouco mais na lateral do volante, nós temos aqui os comandos aqui do computador de bordo, aqui para você aumentar e diminuir a intensidade do brilho. Aqui você seta uma velocidade para ele apitar para você, indicação de velocidade. Aqui um pouco mais abaixo nós temos a abertura ali do capô, abertura da tampa de combustível e da tampa do porta-malas. O que é interessante é que fica na mesma peça. Se você quiser abrir o porta-malas, você puxa. Se você quiser abrir a tampa de combustível, você empurra, o que é bem interessante. E olha só aqui os pedais. Esse pedal sai do chão. Isso aqui lembra bastante os Opalas, moçada, o que é bem interessante de se ver. E outra coisa, aquele tanquinho ali que fica no paralama direito, você abre por aqui. Chegando um pouco mais aqui no painel central, nós temos aqui o acendedor de cigarros, um espaço que era para ser o cinzeiro, mas aqui dá para você utilizar para algumas coisas. Aqui você tem, aqui na verdade que seria o cinzeiro, você tem um espaço bem interessante aqui e oculto, que é mais interessante ainda. Aqui nós temos o câmbio automático desse carro, que não é um CVT, é um câmbio através de conversor de torque. Só que o interessante desse carro é que ele tem um câmbio de 5 marchas, o que provavelmente vai proporcionar uma autonomia muito maior a esse carro. E aqui nós temos o freio de mão, que tem esse formato aqui todo diferente, formato Z, como eles bem dizem. Aqui um pequeno porta-trecos, que no caso aqui está com umas moedas e uma bala. E aqui, mais um porta-trecos. O que é interessante é que ele é oculto e essa gavetinha aqui é bem legal, ela dá um destaque bem interessante ao carro. E aqui nós temos o encosto de braço, o que é legal que ele tenha o ajuste aqui de posição. E você também pode guardar mais algumas coisas aqui dentro. E olha só, é um espaço bem interessante mesmo que você pode guardar aqui. Um pouco mais aqui à lateral nós temos, claro, o porta-luvas, o que é interessante. Ele não tem abertura suave, mas é um porta-luvas relativamente pequeno e não tem iluminação. E é isso o porta-luvas dele. O que é interessante desse carro é que desde as versões de 2006 já possuía os airbags duplos. E chegando aqui no painel desse carro, que é o grande destaque dele, que você tem um painel em 2 níveis, que aqui você tem o conta-giros e algumas informações do seu computador de bordo, e aqui você tem a velocidade, seu tanque, e com destaque para esse tanque que são 50 litros, o que não é bastante coisa, mas enfim, são 50 litros. E olha só, moçada, acabei de descobrir uma coisa, esse carro ele não tem o computador de bordo, ele tem apenas esses botões aqui, mas ele só vai selecionar aqui trip A ou trip B e você vai resetar elas, mas o computador de bordo mostrando o consumo médio, consumo instantâneo e essas coisas, ele não vai possuir. E chegando aqui nos para-sóis, nós temos aqui os para-sóis com espelho, tanto aqui no lado do passageiro quanto no lado do motorista, e caiu o controle dele aqui. Bem interessante, moçada. E aqui as iluminações que são individuais aqui para os passageiros. E é isso aí, galera, estamos agora fazendo test drive aqui do Honda Civic. E a primeira coisa aqui desse carro é que, moçada, vocês bem sabem que eu tenho um Astra automático, e lá o meu Astra são 4 marchas. E esse aqui é um câmbio automático de 5 marchas, e caramba, você sente demais essa suavidade que essa uma marcha a mais faz aqui ao rodar.
As mudanças de marcha são bem menos perceptíveis do que num carro de 4 marchas, então é um ponto muito positivo aqui, principalmente quanto em relação ao conforto que esse carro vai te proporcionar por ser um carro automático e um carro automático de 5 marchas, que não vai ter quase sensação nenhuma de troca de marcha. É bem o que você sente aqui. Olha só, moçada, que coisa esquisita que a gente tem aqui nesse Honda Civic. Ele é um motor 1.8, um motor bem potente até. Só que uma coisa que eu senti aqui, que o Léo estava comentando principalmente, que, cara, você tem dois comportamentos bem diferentes, com o carro com o ar-condicionado ligado e o carro com o ar-condicionado desligado. O ar-condicionado desse carro, ele, não sei porquê, ele consegue segurar bem assim o motor, principalmente em partidas. Se você tá saindo da velocidade zero até a velocidade que você queira. Então, é um ponto a ser destacado aí, moçada. Moçada, outra impressão aqui desse carro vai ser quanto em relação à suspensão. Você tem a suspensão traseira que é independente, mas, cara, é um rodar um pouco mais rígido, assim. Você sente que ele tem a suspensão um pouco mais dura. Conversando aqui com o Léo, que é o dono do carro, ele estava comentando que essa suspensão tem um pouco de semi-esportiva até, pela dureza que ela passa. Só que o que é muito bom desse lado, dessa suspensão ser um pouco dura, é que, cara, esse carro nas curvas, meu Deus, ele é muito colado no chão, então você provavelmente vai poder fazer uma curva em uma velocidade bem rápida. Se é o que você espera, fazer curvas rápidas, esse carro pode te ajudar bastante nesse aspecto, ter essa suspensão um pouco mais rígida. E outra coisa, moçada, você tem aqui o motor 1.8, agora eu tô pisando bastante, o barulho veio bem, invade um pouco a cabine, que motores que tem corrente normalmente vai ser um motor um pouco mais barulhento, e principalmente esses Honda que costumam trabalhar bem na alta rotação, ele passa um pouco de barulho para a cabine, mas isso é em situações quase que não vai ser o cotidiano você tá com esse motor a mais de 4.000 RPM, só se você estiver realmente acelerando bastante esse carro. Agora, quanto em relação aos espelhos, que é uma coisa que eu sempre comento, cara, esse é um carro que tem os espelhos muito bem ajustados. Os espelhos laterais, eles têm um tamanho bem interessante. De fora você já percebe que é um espelho grande, e aqui de dentro você também consegue perceber que ele tem uma boa visualização, uma boa área de visualização. E agora, a parte que vocês gostam bastante de saber, Lucas, esse carro com esse motor 1.8 de 140 cavalos, o que ele vai fazer de consumo? Moçada, esse carro, lembrando que é o câmbio automático, viu? Câmbio automático de 5 marchas. Tem um consumo aproximado de 8,5 na cidade e 12 na estrada. Isso tudo a gasolina. Os números a álcool vocês estão vendo agora na tela. E, cara, eu particularmente achei bem econômico, considerando que é um carro 1.8 e é um carro bem potente até por ser 1.8. Ele é mais potente do que alguns 2.0 que eu conheço, inclusive o meu 2.0. Esse foi o Honda Civic em sua versão LXS. Um carro econômico, apesar do motor 1.8, que entrega um bom espaço interno, não vai entregar um bom porta-malas, mas enfim, é um carro que entrega um conjunto muito bom, até pelo preço de hoje em dia. Esse é um carro que hoje em dia você vai encontrar mais ou menos na faixa de R$32.000. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, não esqueça de se inscrever